Vou estar com mais um vídeo agora aqui. É um vídeo sobre titulomeria de neutralização. E nesse exercício, a gente vai estar fazendo a neutralização de um ácido fraco com uma base forte. Tá? Então vamos ao enunciado. Considere a titulação de 50 ml de solução de ácido acético 0,1 mol por litro, Ka igual a 1,8 vezes 10-5, com uma solução de NaOH 0,1 mol por litro. Calcule o pH inicial e, após a adição de 25 ml, 50 ml, 75 ml, construa a curva de titulação. Antes da gente iniciar um cálculo desse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar identificando quem vai ser o nosso titulante e quem vai ser o nosso titulado. Para te estar identificando quem vai ser o titulante ele sempre vai vir com o volume variando. Pode reparar aqui, ó, 25 ml, 50 ml e 75 ml. O volume do titulante vai sempre vir variando. E o volume do titulado, que é o nosso ácido acético, ele vai vir com um volume fixo. Tá ok? Então vamos começar. Antes de iniciar os cálculos, o iniciar e após a diluição de 25, 50, 75 ml, é bom a gente estar identificando onde vai ser o nosso ponto de equilíbrio, nosso ponto de equivalência, onde as concentrações de H+, e OH- serão iguais. Para isso, a gente precisa calcular a concentração deles. Como a gente pode fazer isso? Fazendo a analogia de que o OH- ele é provindo do NaOH, do hidróxido de sódio, e o H+, ele é provindo do ácido acético. Então, quando as concentrações de ácido acético e NaOH forem iguais, significa que vamos estar no ponto de equivalência. Então, eu tenho aqui ó, a concentração do ácido vezes o volume do ácido, isso aqui vai dar meu número de mols, é igual à concentração da base vezes o volume da base, isso aqui vai dar o meu número de mols da base. Fazendo as devidas manipulações matemáticas e isolando o volume da base, e substituindo os respectivos valores, a concentração do ácido vezes o volume do ácido dividido pela concentração da base, eu vou ter 50 ml no ponto de equivalência. Ou seja, o meu ponto de equivalência será adquirido quando eu titular 50 ml de NaOH dentro do meu titulado. Tá ok? Então vamos dar início agora e começar com o ponto inicial, que ele pergunta o pH inicial da solução. Início, vou botar bem aqui início para a gente dar início aos cálculos. Bom, no início, dentro do nosso Erlenmeyer, tá bem aqui, o que a gente vai ter dentro do Erlenmeyer no início? No início a gente tem apenas o quê? Apenas o ácido acético e água. A gente tem apenas ácido acético e água. Aqui vai acontecer uma ionização do ácido acético, certo? Criando os íons H+, e o acetato. Esse H+, tu pode colocar também o hidrônio, H3O+, tanto faz. O que ele representa é um próton H+, livre na solução. Então eu vou ter isso aqui no meio aquoso, a água no estado aquoso, o H+, no estado aquoso e o acetato no estado aquoso. Tá ok? E ele pergunta o pH inicial. Para calcular o pH inicial, eu tenho que fazer uma analogia ao Ka, que é a constante do ácido, a constante ácida dessa minha reação. A constante, ela vai sempre ser o quê? O produto dos meus íons, certo? Acetato e H+, dividido pela concentração do meu ácido acético, o HAC, certo? Então, para eu encontrar o meu pH, eu preciso utilizar o Ka, porque no Ka eu vou ter a concentração de H+. Ou seja, eu preciso de uma fórmula, de uma equação que represente a concentração de H+ de alguma forma, para que eu possa ter alguma manipulação. O objetivo é sempre esse, é procurar uma equação química, um conceito matemático que represente aquele valor que eu estou querendo encontrar para que eu possa trabalhar em cima disso. Tá ok? Então o que a gente faz a partir daqui? Agora a gente temos que fazer uma análise química da reação. O que seria essa análise química da reação? É eu olhar e analisar os coeficientes estequiométricos que eu tenho aqui. Vamos analisar aqui. Ó. O H+, eu tenho 1. O acetato, eu tenho 1. E do ácido acético, eu tenho 1. Se eu levar em consideração que esse H+, ele veio do ácido acético, e esse acetato veio do ácido acético também,
eu tenho uma relação de 1 para 1. Ou seja, o HAC, o meu ácido acético, ele é responsável pela produção de H+, e pela produção de acetato. Dessa forma, todo o acetato que eu tiver e todo o H+ que eu tiver nessa reação química vai vir de onde? Vai vir do meu ácido acético. Logo, eu posso dizer que as concentrações do meu H+ são iguais às concentrações do meu ácido acético. Fazendo essa relação e substituindo na equação do Ka, da constante do ácido, eu vou ter que o meu Ka é igual à concentração de H+ vezes o ácido acético sendo igual ao H+, se eu considerar, eu posso dizer que o Ka é igual à concentração do H+, vezes a concentração do H+, dividido pela concentração do ácido acético. Tranquilo? Agora sim, fazendo as devidas substituições, e todos os valores nós já temos. Então, olha lá, eu vou reescrever sendo H+ ao quadrado vezes o Ka vezes a concentração de ácido acético. Eu jogando essa potência para o outro lado, eu vou ter que a concentração de H+ é igual a raiz quadrada do Ka vezes a concentração do ácido acético. Agora é só substituir os respectivos valores. Olha lá. Quem é o Ka? O Ka, ele te dá no enunciado da questão. O Ka, ele é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o Ka fica sendo 1,8 vezes 10 a menos 5. E a concentração do ácido acético é a concentração que ele te dá no enunciado da questão. 0,1 molar. Fazendo esse cálculo na calculadora científica, obviamente, uma calculadora normal não vai te representar esses cálculos, tu vai ter 1,34 vezes 10 a menos 3 mol por litro. De quê? De H+, do próton H+, certo? Se eu quiser saber o pH, eu aplico menos log bem aqui. Então, vou ter que o potencial hidrogeniônico vai ser igual a menos log desse valor. E o menos log de 1,34 vezes 10 a menos 3 é 2,87. Então, esse é o meu ponto inicial antes de começar o processo de neutralização e titulação. Agora vamos para o segundo ponto. Nesse segundo momento aqui, eu já vou estar considerando a minha titulação, certo? Eu vou estar fazendo a minha titulação. Então, eu vou adicionar 25 ml de NaOH. A partir do momento que eu adiciono o NaOH, aquelas concentrações que eu tinha de ácido acético vão começar a entrar no processo de neutralização. Partindo desse princípio, eu posso reescrever agora uma reação de neutralização convencional, daquelas que a gente aprendeu no ensino médio. Então, eu vou ter aqui o meu ácido acético, mais eu posso colocar o NaOH. Entretanto, eu considerando que toda hidroxila que estiver participando dessa reação vem do NaOH, eu posso colocar só a hidroxila, porque a concentração dela vai ser igual à concentração do NaOH. Nessa reação eu vou ter o quê? A formação de H2O e o acetato menos. Eric, não é um sal que forma? Sim, está formando um sal. Acetato mais o Na+. Entretanto, como eu não representei o Na+ aqui no reagente, eu não preciso representar ele no produto. Isso eu faço de propósito para deixar uma reação limpa, porque quem eu quero destacar na reação é o ácido, para que a gente possa manipular de uma forma mais fácil, que a gente possa ter essa visão melhor. Então, já de posse da minha reação de neutralização, eu vou precisar encontrar uma segunda equação, uma outra forma de estar tentando mensurar a minha concentração de pH e pOH. Nesse segundo momento, em que eu começo a adicionar o NaOH, eu tenho uma outra relação matemática.
No início, a gente teve que utilizar a constante do ácido, porque eu não tinha nenhum tipo de base no meu início. Agora, como eu tenho o NaOH, eu tenho base, eu tenho uma reação de neutralização acontecendo, então eu posso simplesmente fazer o quê? Eu posso simplesmente utilizar a forma do pH igual ao pKa mais o log da concentração de sal dividido pela concentração do ácido. Dividido pela concentração do ácido. Tá ok? O que a gente tem nessa equação? O que a gente consegue visualizar nela? É que nessa equação, o único valor que a gente desconhece é a concentração de sal e a concentração de ácido. Então é atrás delas que a gente vai. Então, recapitulando, no início eu vou utilizar a constante do ácido, certo? Na segunda parte, quando eu começar as reações de neutralização, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então vamos identificar primeiro a concentração do sal. Mas primeiro, para encontrar a concentração do sal, temos que fazer um estudo de novo da reação, como foi feito no início. Então o que a gente pode identificar aqui? O que é o sal? O sal ele é formado por acetato e Na+. Isso todo mundo já sabe. O sal é formado por acetato e Na+. Certo? Se eu considerar que todo sal formado vai ser diretamente proporcional à quantidade de NaOH, eu digo que o meu acetato, AC, ele é igual ao Na+. Mas por que isso acontece? Vamos estudar a situação aqui. Dentro do meu Erlenmeyer, eu já tenho uma concentração de ácido acético, certo? E conforme eu vou titulando o NaOH, partes dessa concentração vão se convertendo em sal e água. Ou seja, conforme eu vou titulando o NaOH, eu vou neutralizando mols de ácido acético. Então, todo o NaOH que eu jogo dentro do meu Erlenmeyer, ele é convertido em sal e água. Todo o NaOH é convertido em sal e água. O que não acontece com ácido acético. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, 10 mols de ácido acético em solução e jogar apenas 5 mols de NaOH, apenas 5 mols do ácido acético vai ser convertido em sal e água. Outros 5 mols vão continuar na solução em forma de ácido acético. Então eu não posso dizer que todo sal é igual, ou seja, a concentração de sal é igual à concentração do ácido acético. Entretanto, a concentração de sal ela é igual ao quê? A concentração de NaOH. Por quê? Porque o NaOH, quando entra em solução, todo ele, por ser uma base forte, é convertido em sal e água. Certo? Essa hidroxila vai virar água, certo? E o Na vai capturar um mol de ácido, um mol de acetato. Então, se cada Na capturar um mol de acetato, eu posso dizer que o sal, a concentração do sal é igual à concentração de NaOH, assim como eu posso dizer que a concentração de NaOH é diretamente proporcional à concentração de acetato, que é igual à concentração de Na+, porque esse NaOH é responsável por formar todo o sal que eu vou ter dentro da minha solução, certo? Então eu posso substituir tanto o acetato quanto o Na+, no lugar da concentração do sal, porque o Na+ e o acetato vão ter uma concentração igual. Então o que eu preciso fazer agora? É encontrar a concentração do acetato ou do sódio. Eu vou utilizar qualquer um dos dois porque a concentração vai dar a mesma. Então, encontrando a concentração do acetato, o que é uma concentração? Essa concentração que a gente trabalha é a concentração molar. A concentração molar é o quê? É o número de mols que eu tenho do meu elemento, da minha substância, dividido pelo volume total em que ela está inserida. E como é que eu calculo o número de mols? Se tu for pegar uma fórmula básica de matemática, o número de mols
Ela é a concentração que eu tenho do meu composto, vezes o volume que eu tenho desse meu composto. E se eu quiser converter diretamente esse número de mols para a concentração, eu posso dividir isso pelo quê? Pelo volume total em solução, certo? Então, olha lá, o acetato, qual a concentração de acetato? A concentração de acetato é a mesma concentração do NaOH, porque essa quantidade de acetato formada é formada por todo o NaOH que cai em solução pela titulação. Então, qual é a concentração de NaOH em solução? É 0,1 molar. E qual é a quantidade, ou seja, qual o volume que eu vou estar titulando de NaOH? 25 ml, certo? Se eu titular 25 ml de NaOH, eu vou ter 25 ml de acetato, dividido pelo volume total. O que é o volume total? É a quantidade de ml que eu estou adicionando dentro do meu Erlenmeyer, mais a quantidade de ml que eu já tinha no meu Erlenmeyer. Eu tinha 50 ml, tá bem aqui, eu tinha 50 ml de uma solução de ácido acético mais água, e agora estou adicionando 25 ml de uma solução NaOH. Então, eu vou ter o quê? Aqui embaixo, 75 ml de água, tá? De água não, de hidróxido de sódio. Fazendo os devidos cálculos, eu vou ter que a concentração de acetato é 3,3 vezes 10 a menos 2 mol por litro, certo? Então eu já tenho a concentração de acetato, que por ser igual à concentração de Na+, e vir na formação desse sal, eu vou poder substituir ela na concentração do meu sal. Tranquilo? Agora precisamos encontrar a concentração do ácido. A concentração do ácido a gente pode calcular da forma que todo mundo já conhece, a utilizada para ácidos fortes com base forte. Por que isso acontece? Porque parte do sal vai ser convertido para... Parte do ácido acético vai ser convertido para água e sal, certo? Por que isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Essa parte vai ser convertida porque eu tenho uma quantidade de ácido acético em solução que não corresponde às quantidades que eu coloco de NaOH. Então, para que eu neutralize todo o ácido acético, eu tenho que colocar uma quantidade de NaOH que neutralize todo o ácido acético. Entretanto, nesse momento, ainda não é o ponto de equivalência. Apenas no ponto de equivalência isso vai acontecer. Como isso ainda não aconteceu, eu posso calcular a concentração do ácido acético subtraindo a concentração, ou seja, o número de mols de NaOH na água. Assim eu vou ter a quantidade de ácido acético que sobram em solução. Então eu vou ter que a concentração de ácido acético, da forma tradicional que a gente já conhece, é o quê? É a concentração dele vezes o volume, menos a concentração de NaOH vezes o volume de NaOH, dividido pelo volume total. Tranquilo? Substituindo os respectivos valores, eu vou ter aqui a concentração é 0,1 vezes 50 ml molar, menos 0,1 vezes 25 ml. Isso tudo dividido para 75 ml. Quando fizer os respectivos cálculos, eu vou encontrar 3,3 vezes 10 a menos 2. Tranquilo? Então, fazendo a substituição do ácido acético e do ácido dentro da minha equação, eu vou ter o quê? O pH igual pKa é menos log do Ka. O Ka ele é 1,8 vezes 10 a menos 5. E o menos log desse valor fica sendo 4,74. Certo? Mais o log da concentração de acetato, que é o que eu vou estar substituindo pela concentração do HAC.
Se tu olhares, a concentração do acetato é 3,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E a concentração do ácido acético também é 3,3, opa, é 3,2, perdão, coloquei errado aqui. É 3,3 vezes 10 a menos 2 mol por litro, ou seja, a concentração aqui é a mesma entre os dois. Dois valores iguais dividido um pelo outro, eu vou ter 1. Ácido acético por acetato por ácido acético vai dar 1, porque os valores deles são os mesmos. Logo, log de menos 1 é 0. 4,74 mais 0 é 4,74. Então, o pH é igual a 4,74 e o pOH igual ao que sobra, que é 9,26. Tá ok? Indo para a nossa segunda etapa, nossa terceira etapa, aliás. Na terceira etapa, eu vou ter o ponto de equilíbrio. Aqui eu vou estar adicionando 50 ml, ou seja, o ponto de equilíbrio. Aqui é necessário um pouco mais de atenção. Por que é necessário um pouco mais de atenção? Eu vou ter aqui a quantidade de H+, igual a quantidade de OH-, certo? Se eu tenho essa relação, eu posso escrever a minha equação de neutralização, de forma que elas vão estar no equilíbrio. O ácido acético mais OH-, já estou colocando dessa forma, vai gerar H2O mais acetato. Tranquilo. Quando eu tenho a formação desse acetato, essa reação ela volta. Essa relação essa volta. Porque esse acetato, ele interage com o hidrogênio da água, formando hidroxila. Então eu posso reescrever essa equação como sendo acetato H2O, voltando para OH- mais ácido acético. Tranquilo? E aqui eu tenho a característica do quê? De uma hidrólise ácida. Ou seja, eu tenho uma hidrólise ácida nesse momento. Uma hidrólise ácida. E sempre que eu tiver uma hidrólise ácida, o meu KH, que é a constante de hidrólise, vai ser igual à concentração dos íons. A constante é sempre isso, a concentração dos íons, a multiplicação da concentração dos íons, certo? Dividido pelo acetato. Nesse caso aqui eu não tenho o íon, né? Eu tenho apenas o ácido acético. Então aqui nesse caso a constante vai ser a concentração dos meus produtos. Tranquilo? Eu também sei que o fato de ser uma hidrólise ácida, essa é uma informação que a questão não vai te dar, que tu tens que saber. O fato de ser uma hidrólise ácida, o KH, ele é igual a KW, que é a constante da água, dividido pela constante ácida. Tranquilo? Essa constante ácida, ela aparece porque estamos falando de uma hidrólise ácida. Se fosse uma hidrólise básica, tá bem aqui? Se fosse uma hidrólise básica, eu teria o meu KH igual a KW sobre a constante básica, certo? Sobre uma constante básica. Então eu vou ter essa situação aqui. Agora vamos fazer uma analogia e estudar de novo a nossa reação para entender o que acontece. Esse ácido acético formado aqui,
ele vem do acetato, que está ionizado em água. Então, para cada acetato, vai vir uma água reagir com ele. E para cada 1 mol de acetato, eu vou ter 1 mol de água sendo destruído, digamos assim, formando 1 mol de OH e 1 mol de ácido acético, certo? Então eu posso dizer que o meu OH, a minha concentração de OH, é igual à minha concentração de HC. Tranquilo? Se eu digo que isso é verdade, o que eu posso fazer? Substituir o meu KH e substituir quem? O meu ácido acético por hidroxila. Dividido pela concentração do ácido acético. Certo? Desse modo, eu vou ter que a hidroxila, ou seja, o quadrado da hidroxila, OH, é igual a raiz quadrada do KH vezes a concentração do acetato. Tranquilo? Descobrindo o valor do KH, a gente pode ir para essa formulazinha bem aqui, onde o KH é igual à constante da água. A constante da água todo mundo conhece, ela é 1,0 vezes 10 a menos 14. E a constante do ácido ele te dá no enunciado da questão, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Certo? Fazendo os respectivos cálculos, eu vou ter aqui a divisão do KW pelo KA é igual a 5,5 vezes 5,5 por 6 vezes 10 a menos 10. Tranquilo? Substituindo o Ka e a concentração do ácido acético, eu vou ter aqui tirar essa potência daqui, porque já passou em forma de raiz. Vou ter que OH menos é igual a raiz quadrada do KH, que é 5,56 vezes 10 a menos 10, vezes a concentração do ácido acético. A concentração do ácido acético, ela é muito fácil de encontrar. A gente tem que fazer a quantidade de ácido acético que eu tenho dentro da solução dividido pelo volume total. Como é que eu faço isso? A quantidade de ácido acético é o quê? É a concentração que eu tenho a quantidade de acetato, aliás, é a concentração de ácido acético. Porque a cada ácido acético que eu tenho, eu vou ter a liberação de um íon acetato. Então, olha lá, fazendo aqui separado, a concentração do acetato, eu vou dizer que a concentração do acetato é igual o número de mols que eu tenho do acetato, que vai ser o volume vezes a concentração, número de mols, sempre que eu saber o número de mols, é volume vezes concentração, certo? Dividido pelo volume total. Ok? Então, olha lá, o volume de acetato em solução é o que estava no Alemanha, 50 ml, vezes a concentração, que é 0,1, dividido pelo volume total. Qual é o volume total? É 50 ml que eu tinha na Alemanha, mais 50 ml de NaOH que foram titulados. Então, a minha concentração total é de 100 ml. Tranquilo? Quando eu fizer a divisão, eu vou ter aqui a minha concentração de ácido acético, de acetato, aliás, é igual a 5 vezes 10 a menos 2. Agora que eu tenho essa concentração, eu posso substituir aqui. Eu vou ter que essa concentração 5 vezes 10 a menos 2. Fazendo os respectivos cálculos e tirando a raiz, eu vou ter que a concentração de OH vai ser
5,27 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Certo? Tirando o POH, multiplicando por menos log, eu vou ter o POH igual a 5,28 e o pH igual a 8,44 mols. 44 mols, já. pH igual a 8,44. Tá? Vamos para a última fase, que é quando a gente encontrar o equilíbrio da nossa reação. Agora no equilíbrio. O que a gente vai ter no equilíbrio? Esse aqui foi o equilíbrio. Agora vamos para após o equilíbrio. Após o equilíbrio. Nesse momento, vamos estar adicionando os 75 ml na solução. Nesse momento, após o equilíbrio, eu joguei mais hidroxila. Ou seja, a quantidade de hidroxilas, OH-, é maior que a quantidade de H+, certo? Então agora, quem eu vou ter em excesso são hidroxilas, ok? Então ele coloca a reação de neutralização do mesmo jeito que está sendo feita. Continua colocando só H-, não precisa colocar o sódio para não confundir. Que vai gerar H2O mais acetato. Tranquilo? O que acontece aqui? Dentro da solução, eu vou ter apenas agora, já que todo o acetato já foi neutralizado e eu continuo adicionando NaOH, o que eu vou ter dentro da solução? Eu vou ter o NaOH reagindo com quem? Com a água. Ele vai ficar o quê? Dissociando em água. Ele vai ficar dissociando em água, virando Na+, e OH-. Ele vai ficar dissociando em água, dissociando, e criando as moléculas de OH. Então, nesse momento, a concentração de OH tem que ser maior. A concentração de OH vai estar grande. Então, eu vou ter um pH muito alto nesse momento aqui, após colocar esse excesso de titulante. Então, vamos calcular a concentração de OH. Como a concentração de OH está em excesso, o que eu preciso saber? Preciso fazer? É só subtrair a concentração do ácido acético que eu vou ter a concentração de OH efetiva. Então, a concentração de OH é igual à quantidade de ml que eu estou colocando, 75 ml, vezes a concentração, que é 0,1, menos a concentração de ácido acético que eu tinha na Erlenmeyer, 50 ml. Por que esse sempre aparece? Porque isso nunca vai alterar. Só o que altera é o que está no Erlenmeyer. O que está na bureta. O que está no Erlenmeyer nunca vai alterar. Dividido pelo volume total. O volume total agora, 75 ml que eu acabei de titular, com 50 que eu tinha na Erlenmeyer, 125 ml. Fazendo os respectivos cálculos, eu vou ter que a concentração de OH é igual a 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tranquilo? Fazendo o menos log desse valor, eu vou ter o POH, que é o potencial de hidroxila dentro da minha solução, que é 1,7 ou 1,70, e o pH, que vai ser igual a 12,30. Cálculo bem suave mesmo, tá? Por fim, ele pede para que a gente calcule. Por fim, ele pede que a gente calcule, faça a curva de titulação. Fazendo a curva de titulação, olha o que a gente consegue identificar. Vou pegar uma régua aqui para que a gente possa fazer essa análise de uma forma bem mais precisa. Bom, fazendo a curva de titulação, dei uma pausa no vídeo, que eu fui buscar uma régua. Fazendo a curva de titulação, a gente vai fazer o quê? O nosso gráfico ele vai sempre ser o quê? O pH ou o POH em relação à quantidade de titulante. Então, eu vou ver os pontos que eu coloquei aquele titulante, certo? E quanto de pH deu. E vou marcando os pontos, um gráfico bem básico mesmo. Então, quando eu adicionei aqui, antes de eu adicionar qualquer coisa de pH, de NaOH,
me deu isso aqui, ó, 0 ml, vou botar bem aqui, anotar aqui, 0 ml de POH. POH, NaOH. 0 ml de NaOH, eu tinha 2,87 de pH. Então, no 0 ml, eu vou ter 2,87, vai ser mais ou menos bem aqui nesse ponto. Bem aqui nesse ponto. Tranquilo? Vai ser mais ou menos aqui nesse ponto. Certo? Depois eu adicionei 25 ml de NaOH e eu cheguei nesse valor aqui. Um pH de 4,74. Um pH de 4,74 a 25 ml vai ser mais ou menos aqui. Certo? E eu tenho 4,74. 4,74 é quase chegando em 5. Vai ser mais ou menos isso aqui. Certo? Mais ou menos isso aqui. Conforme está representando o gráfico. Isso aqui eu tenho meu ponto. Aqui eu tenho meu ponto A, B, C e D. Então esse aqui é o meu ponto B. Tranquilo? Esse aqui é o meu ponto B. Depois, 8,73 ml, que foi adicionado 50 ml. Isso aqui foi o meu ponto de equivalência. Em 50 ml, eu pulei para 8,73, quase 9. Quase 9 ml. Quase 9 ml. Depois, na letra D, essa aqui é a letra C. Depois na letra D, 12,30, o pH de 12,30. 12,30 bem aqui, com 125 ml. Mais ou menos aqui. 125 ml. Então, eu vou ter uma relação bem tosca. Essa aqui é a letra D. Então, eu vou ter isso aqui, mais ou menos, no meu pH. A minha curva de titulação vai ser isso aqui. Ou seja, o que eu consigo perceber aqui? Eu consigo perceber uma inclinação muito forte. Certo? Eu consigo perceber uma inclinação muito forte da minha curva. Por que isso acontece? Porque é um ácido fraco com uma base forte. Se é um ácido fraco com uma base forte, eu vou ter uma inclinação muito grande. Eu não vou ter essa mudança do ponto de equivalência de uma forma muito linear. É uma coisa muito brusca, não há aquela continuidade que existe quando eu tenho uma base forte com ácido forte. Ok, espero que as dúvidas tenham sido sanadas e fica esse vídeo aí para fazer estudo.